Bom, eu sou o Mauro Possato, vou fazer 50 anos agora, atuo no mercado de sindicatura profissional desde 2012. Comecei sozinho lá atrás, primeiro como síndico morador em 2009, né? E aí depois em 2012 eu fiz a transição de carreira, deixei a área de tecnologia para me tornar apenas síndico profissional. Na nossa carteira hoje tem 12 condomínios na nossa carteira, mas já chegamos a ter 18 em alguns momentos aí. Olha, eu comecei sozinho lá atrás, em 2012, como eu disse para você. Eu senti uma oportunidade no mercado de fazer uma transição de carreira, de sair da área de tecnologia para a área de sindicatura profissional. Foi um começo muito difícil, porque há 10 anos atrás o mercado de sindicatura profissional não era conhecido. Então, os primeiros 3, 4 anos foram muito complicados no processo de construção da profissão de síndico para o mercado condominial como um todo, né? E aí, a partir de um determinado momento, começou a existir uma aceitação melhor, não só por parte dos condôminos, como também por parte do próprio mercado de administradoras e tudo mais. E aí a gente começou com um crescimento um pouquinho maior. De 2015, 16 para cá, a coisa deu uma decolada, a ponto da gente ter bastante condomínio, bastante cliente, ter que formar uma equipe, de eu não conseguir mais trabalhar sozinho, não dava mais para gerenciar, ainda mais depois do negócio de ter surgido o WhatsApp, da comunicação ter ficado muito mais ágil, né? Hoje a gente tem que ter uma equipe para trabalhar junto com a gente aí nesse processo. Eu acho que o mais difícil nesse processo como um todo é de conseguir trazer pessoas para a equipe que são pessoas com conhecimento, com capacidade de atuação naquilo que eu precisava que elas fizessem. Então, a minha equipe, por exemplo, a equipe operacional, eu trouxe muito da área de condomínios mesmo. Gerentes prediais ou zeladores que eu identificava neles um potencial para ser mais do que aquilo que eles eram. E aí eles passaram a integrar a minha equipe ao longo desse período. Tá? Então, entrou um, saiu um, aí o outro já virou síndico por conta própria. Então, contribui também para a evolução da carreira deles aí nesse sentido. Hoje nós somos em 4 pessoas, então temos o departamento jurídico, eu e mais 2 na área operacional atuando. Eu acho que a principal dica que a gente pode dar para esse pessoal é estudar bem o mercado, estudar muito, tá? Para conhecer as responsabilidades que ele assume quando ele entra como síndico de um condomínio. Muita gente entra se aventurando porque acredita que é uma fonte de renda enorme, que vai ganhar muito dinheiro sendo síndico e uma série de coisas, mas não faz ideia das responsabilidades que ele assume, a civil, a criminal, a ambiental, trabalhista, tributária e mais uma série de outras responsabilidades, e não faz ideia das obrigações que ele tem com normas trabalhistas, NRs, a parte de saúde do trabalho, a parte física, a parte de corpo de bombeiros, as manutenções que ele tem que fazer. Então, assim, quando realmente quiser entrar no mercado, conheça o mercado, saiba o que você vai fazer. Porque não é simplesmente fazer conta e gerir uma previsão orçamentária. Isso eu diria que é até o mais fácil do mundo condominial, é esta parte. Então a dica é estuda e conheça bem o mercado que você vai atuar. Eu acho assim que os erros a gente aprende quando a gente não conhece, quando a gente acha que a gente sabe tudo, vamos dizer assim. E talvez um dos maiores erros que eu cometi foi bem no comecinho da minha carreira, onde eu imaginei que por ter sido um excelente síndico num condomínio e ter tomado medidas que deixaram aquele condomínio muito bom, se eu fizesse o mesmo no outro condomínio, eu teria o mesmo sucesso e na verdade foi um fracasso. Porque eu ignorei o principal, que é a cultura condominial. Um condomínio é diferente do outro, num existe uma ideia X, no outro a ideia pode ser completamente diferente. Então eu acho que o grande erro que eu cometi foi esse, de tentar generalizar a situação. Tá? Quando eu me dei conta disso, o fato de começar a entender a cultura do condomínio, primeiro para saber o que tem que ser feito, e segundo para saber se eu vou ter condições de atender aquele condomínio, porque tem condomínios que eu não tenho condições de atender porque o meu modelo de trabalho não vai se encaixar com aquela cultura. Então esse foi o grande aprendizado que eu tive ao longo desse período.
Um ótimo aprendizado, né? Sim, sim, sim. Saber dizer não, né? Eu acho que é dizer não para o cliente, independente da receita que ele vai gerar para a gente. Ah, vai vir um faturamento. Pensar só no faturamento que eu vou ter é o grande erro profissional que eu posso ter aí nesse sentido. Sim, e é uma situação que de repente eu costumo dizer muito para as pessoas. Às vezes um condomínio que me dá R$ 1.000 por mês é mais rentável do que um condomínio que me dá R$ 20.000 por mês. Entendeu? É essa análise que a gente precisa fazer e a gente precisa aprender. Quando eu falo a gente, é síndicos profissionais em si. A gente precisa aprender quando é nosso momento de sair de um condomínio também. De pedir para sair, de saber que nós não teremos condições de colocar isso. Isso não significa um fracasso profissional, significa simplesmente que as coisas não bateram, sabe? As pessoas não, as minhas ideias, o meu modelo de gestão não cabe para aquele condomínio. Mas está cheio de profissionais que vão fazer um excelente trabalho lá e que no mercado serão conhecidos como melhor que o Mauro, inclusive porque lá deu certo. Entendeu? Eu acho isso ótimo, maravilhoso, porque mostra a diversidade do mercado. Exato, a gente precisa saber o momento de sair de cena também, de entender. Eu já cheguei a renunciar, a não concorrer em reeleição depois de 4 mandatos num condomínio. Porque chegou num determinado momento que eu falei, olha, eu não tenho mais a agregar para vocês, eu não posso fazer o condomínio crescer mais, eu estou viciado, a minha gestão está viciada nesse condomínio. Então, se vocês querem evoluir, vocês precisam de outra pessoa. É isso que o mercado precisa aprender também. De comum não tem nada no dia, né? Eu acho que é assim, a gente acorda pensando, nossa, eu vou acordar, vou responder os e-mails, depois disso eu vou fazer os orçamentos, depois disso eu vou fazer tal coisa. Vai chegar no final do dia eu não vou ter feito nada disso porque começaram a surgir as mensagens de WhatsApp, os problemas dos condomínios. Então eu acho que o dia normal é um dia anormal. É de gerenciar os problemas que aparecem, os imprevistos que surgem, os condôminos com dúvidas, com problemas para a gente ajudar aí nesse sentido. Então, de normal não tem nada, infelizmente. Eu acho assim, eu queria falar um pouco do mercado de sindicatura profissional. Eu acho que é um mercado muito promissor, ainda tem muito para evoluir, muito para crescer, muitos profissionais para se estabelecerem. E que eu gostaria muito que os síndicos em si entendessem duas coisas. Primeiro, a gente precisa ter uma ética profissional entre nós, de saber conversar, de saber trocar figurinhas para que um colabore com o crescimento do outro e que a gente não precisa concorrer entre a gente. O mercado é muito vasto, o mercado é muito grande e eu não preciso jogar sujo ou passar a perna em ninguém para crescer. Eu posso crescer de mãos dadas com o meu concorrente, que também é síndico profissional. Ele pode aprender comigo, eu posso aprender com ele e nós dois podemos crescer juntos no mercado e tornar o mercado algo melhor e eliminar muito daquele preconceito que a gente ainda sofre por aí. Acho que esse é meu recadinho aí para todos os cínicos e é a base do meu pensamento nesse mercado.